Olá, tudo bem? Rogério Menani aqui novamente, podcast Líder VIP número 2. Tudo bem, Suzana? Tudo bom, Rogério? Nosso segundo podcast. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre hábitos nas empresas. Hábitos e comportamentos. Hábitos e comportamento nas empresas, né, Suzana? Isso. Eu acho muito importante, né? Com certeza. A gente cria hábitos todos os dias, né? Sim. Agora, como criar hábitos que nos leve aos nossos objetivos? Principalmente falando de produtividade, né? Eu acho que tem tudo a ver. De acordo com os nossos hábitos, a gente tem ou não a produtividade aumentada dentro das empresas. É isso mesmo? Na verdade é o seguinte, né? A sua empresa é o que você faz. Se você tem hábitos de produtividade, você vai ser uma empresa produtiva. Se você tem hábitos de procrastinação, hábitos de falta de organização, hábitos de falta de comunicação, realmente você vai ter muita dificuldade para ter um bom êxito nos seus empreendimentos, nos seus projetos, no seu relacionamento com os funcionários e, no final, o que é mais importante, você vai ter dificuldade de faturar e ganhar dinheiro, porque no final das contas é tudo sobre isso, né, Suzana? Com certeza, a empresa precisa gerar lucro. E aí, como que a gente faz? Quais são os hábitos que nos ajudam a vender mais, a ter mais produtividade, a ter lucro aí nas empresas? Na verdade, eu não quero aqui seguir nenhuma receita de bolo, porque isso não existe, e nem quero seguir os muitos livros sobre hábitos que a gente tem acesso. O que eu vou fazer é trazer um pouco das minhas referências de mais de 35 anos à frente de empresas, aliado a alguns conhecimentos que eu andei estudando nos últimos 2 anos em alguns livros fantásticos sobre hábitos. Então eu quero trazer aqui, Suzana, 3 comportamentos, 3 hábitos importantes que você, empresário, você líder, você gerente, tem que ter em mente, ou no mínimo tem que prestar atenção e se perguntar: será que eu estou fazendo bem esse hábito ou será que eu estou deixando passar esses hábitos? Muito bem, estou curiosa. Vamos lá, qual que é o primeiro hábito? Bom, voltando no início da nossa conversa, a sua empresa é o que ela faz. Nós temos diversos livros, inclusive, falando isso. Que tudo que você desempenha durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, você tem um resultado nos seus negócios, nas suas vendas, no seu atendimento e nos seus novos funcionários. Então, o primeiro hábito que eu coloco e que eu vejo muito problemático nas empresas que a gente faz consultoria, eu e a Suzana estamos semanalmente nas empresas, dando palestras, fazendo atendimentos, conversando com funcionários, com líderes, com gestores. E o primeiro problema que eu vejo, Suzana, é sobre pessoas. Aí eu pergunto para você, empresário, qual é o hábito da sua empresa ao lidar com pessoas, né, Suzana? Isso. Eu vejo muitos problemas das empresas lidando com pessoas. Agora, como eu já te falei da outra vez, eu quero que você me passe, primeiro, antes de eu falar o que eu acho que você, empresário, tem que fazer, eu quero que a Suzana me dê o lado negro do relacionamento das empresas com os funcionários. Suzana? Não é fácil não. A gente fala muito, principalmente no treinamento de liderança. Não adianta nada você ter a capacitação técnica, né? Muitas vezes a empresa foca no que ela tem que vender, foca no produto e esquece das pessoas, né? Como que é o relacionamento com as pessoas da sua equipe? Como que você trata esses funcionários? Você trata, né, como uma pessoa que, para vestir a camisa, como um sócio mesmo, ou
ou trata simplesmente como mais um número? Então, acho que essa questão do tratamento, da comunicação com as pessoas faz toda a diferença. O hábito de falar um bom dia, né, Rogério? Sim, sim. Falar um bom dia para todo mundo, cumprimentar, ver como é que foi o dia anterior, conversar com as pessoas, como é que está o andamento dos trabalhos. Então, isso é um hábito que você precisa criar dentro da sua empresa. Lidar com pessoas, com gente, com sentimentos, não com robôs, não só com processos, produtos. Então, as pessoas precisam ser tratadas como pessoas. Eu sempre falo que a gente tem que olhar para os nossos funcionários como pessoas além da fachada que está lá na empresa. Você olhar aquele pai de família que tem problemas em casa, aquele filho que tem problemas com o pai, aquele irmão que está tendo problemas dentro da família, dentro do seu grupo social. E o primeiro hábito que eu falo que a sua empresa precisa ter, além desses que a Suzana já enumerou, é olhar o seu funcionário, tratar o seu funcionário de forma decente, de forma correta, de forma que ele tenha condições de se doar de corpo e alma para a sua empresa. Você quer ver um hábito ruim, Rogério? Quando é um funcionário novo. As pessoas chegam, né? Quando a empresa não tem aquele acolhimento, realmente fazer uma integração real daquele funcionário, simplesmente manda ele trabalhar, as pessoas já olham, né? Começa aquele murmúrio, olha lá o novo, ixi, é o novato, coitado dele, não sei o que, já começa a fazer o julgamento. Aí a pessoa ouve isso vai. Aí, né? Ela fala assim, onde que eu entrei aqui, né? Exatamente. É um negócio muito chato isso. Muito, muito, né? As pessoas ficam julgando, pré-julgando, falando, E não é só funcionário, não. Às vezes até o chefe, olha lá quem que ele escolheu. Então, gente, tem que tomar cuidado. São pessoas, são seres humanos, têm sentimentos. E o acolhimento, a primeira entrada é essencial. Ter o hábito, né, de ter uma boa integração dentro de uma empresa é essencial para o sucesso aí desse novo funcionário. Aí eu finalizo essa primeira parte dizendo, a empresa não paga bem, paga mal, paga atrasado, não cumpre o que promete para o funcionário, não valoriza as novas ideias, a inovação que esse funcionário traz e sempre está colocando essa pessoa para baixo. Chega no final do mês, qual é o resultado que você espera desse funcionário? Não tem nem o que falar, a gente não precisa nem se demorar nesse tema. Você tem o hábito de tratar as pessoas que estão na sua empresa de forma depreciativa, o resultado vai ser negativo. Equipe de vendas não trabalha de uma forma estimulante, de uma forma vencedora, sem ferramentas, sem administração de metas, sem impulsos, sem motivação para chegar nos resultados que a empresa quer. No final do mês, infelizmente, não vamos ter aquilo que nós esperamos. Primeiro hábito, então, tratar as pessoas de forma humana para que elas produzam mais. E aí eu pergunto, como você está tratando as pessoas na sua empresa? Quer um bom indicador? Dá uma olhada no seu turnover. Quanto mais pessoas estiverem saindo das empresas por vontade própria, aí tem problema de relacionamento com as pessoas. Próximo, qual é o segundo hábito que vai ajudar as empresas a melhorar as suas vendas e a sua produtividade, Rogério? Olha, é exatamente essa última palavra que você falou. Produtividade, vendas, hábitos de organização. Tem empresa que você chega na empresa, qual é o ritual diário das pessoas? Simplesmente é sentar na sua mesa, ou chegar na sua máquina, ou entrar na sala, sentar
começar a trabalhar. E aí espera o almoço chegar. Depois volta do almoço, senta e espera chegar às 5h30, 6 horas, 6h30, não sei a hora que você sair. Será que isso são hábitos de produtividade? Nós temos que implantar diversos hábitos de organização da produção, organização do planejamento, organização da venda, organização espacial da empresa. Não pode ter nada fora do lugar, não pode ter ferramentas sem guardar, não pode ter chão sujo, não pode ter escritório bagunçado, não pode ter arquivo jogado. Nós precisamos ter organização. E eu falo isso como experiente empresário que eu sou, porque eu já passei por isso e eu tenho essa tendência de desorganização. Só que eu aprendi com os anos a me organizar, e é isso que todo empresário precisa ter. E é esse sentimento íntimo de organização dos sistemas, do espaço, das pessoas e da rotina, do dia a dia das pessoas, né, Suzana? Principalmente. O que a gente pode fazer, por exemplo, para organizar a rotina? Principalmente essa questão da rotina, que nem você falou, a pessoa chega no escritório ou para trabalhar, às vezes não sabe nem o que vai fazer. Nem o que vai fazer. Não sabe como que vai ser o dia dela. Como é que ela vai trabalhar, ser produtivo, se ela não sabe nem o que ela tem para fazer? Então, no dia anterior, você tem que saber quais são as suas prioridades dos dias seguintes. Você tem que montar sua agenda. Você tem que escrever lá no papel, colocar do seu lado. Falar assim, amanhã eu tenho que começar com essas atividades. Elenca no mínimo 5 atividades que você tem que fazer, que não pode passar, para você não ficar procrastinando, que vai te levar realmente a ter um dia produtivo. E comece por elas. Então você já chega, você vai olhar lá na sua agenda, olha, hoje eu tenho que fazer isso. Bom, vamos lá, vamos começar a fazer. Já começa focado, já começa no seu dia de trabalho produtivo. Então não adianta chegar, o que eu tenho que fazer hoje, aí que eu vou olhar a agenda, aí que eu vou olhar meus arquivos, aí que eu vou olhar meus e-mails. Não, você já tem que saber o que você vai fazer. E a organização passa pelo dia todo. O que você vai fazer de manhã, qual que é o seu horário de almoço, que horário que você vai parar para ter reunião, para atender um cliente. Você já tem que ter isso na sua mente e na sua agenda. Com isso, você com certeza vai ter um dia muito mais produtivo. Organização é tudo, é a chave de sucesso pro dia a dia. Levando para esse segundo exemplo, a falta de organização ao longo do mês, o que vai trazer para sua empresa? Uma produtividade menor, menos contratos, menos reuniões produtivas. Claro, tem aquelas reuniões que você senta, conversa, bate um papo, né? Que é um momento muito mais de conexão entre as pessoas do que realmente de definição, de decisão, de pronto atendimento aos problemas da empresa. Aquelas reuniões que nós vemos acontecer demais nas empresas são reuniões de bate-papo, reuniões onde 10% se discute o tema da reunião e 90% estão ali para ser discutidos todos os outros assuntos relacionados principalmente a temas externos da empresa, futebol, as últimas notícias que nós vimos nos telejornais. É interação, né? Precisa também. Precisa de interação. E aí nunca ninguém tem interação. A hora que senta junto, né, Suzana? Não se entende. Exatamente. Não está acostumado. A sua empresa, ela precisa estar acostumada a fazer reuniões produtivas. Nós temos um modelo de reunião que funciona muito, um modelo que a gente ainda briga para instalar aqui na empresa, que é as reuniões de 15 minutos, né, que os sistemas ágeis ensinam. Reuniões, claro, aqui não dá para a gente fazer a reunião em pé, mas se você tiver aí na sua empresa, você faz essa reunião em pé, 15 minutos, só para conferir em que pé estão todos os processos das empresas, o que cada um está fazendo, o que cada um deixou de fazer e o que cada um, principalmente, está tendo
dificuldade, né, Suzana? Com certeza. Essa interação e estar sempre falando a mesma língua, estar na mesma página, todos andando, é extremamente importante. Então, tem gente que é avesso, né, à reunião. Tem gente que vai, ai, de novo, né, Rogério? Chega lá, de novo, lá, não, o chefe chamando, pelo amor de Deus. Mas se ele não entende o intuito dessas reuniões, ele vai sempre reclamar. Por isso que é bom deixar claro e mostrar que isso gera produtividade, gera ganhos no dia a dia. Isso é muito importante, você ter clareza, você ter transparência. Certo? E aí, vamos lá. Terceiro ponto, terceiro hábito que a gente pode colocar aí nas empresas. Olha, eu também vou falar esse hábito porque eu vejo, tá? E eu já passei por isso, eu já errei também. Claro, todos esses anos eu comecei e não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu também não fazia isso. Mas agora eu faço questão. E eu me esforço demais para definir, para organizar e para comunicar o quê? As metas da empresa, as funções, o caminho, o objetivo de cada funcionário dentro do seu dia, dentro do seu mês, dentro do seu ano. O que você, líder, está fazendo para colocar isso na cabeça de cada um dos seus funcionários? Suzana, é uma coisa que um funcionário, como você falou, chega lá, senta lá e vai saber o que nem vai sabe correr atrás. E outra, muita gente pensa que meta é só para a área de comercial, né? Ah, não, eu tenho que ter meta de vendas. Não, todo departamento tem que ter metas. Independente se ele está vendendo ou não, ele faz parte do negócio. Então, seja um departamento de RH, seja um departamento contábil, ele tem prazos, ele tem metas para entrega. Então, assim, erro zero, atendimentos. Então, tudo isso precisa ser colocado no papel e deixar muito claro para os seus funcionários. Quando a gente fala até de descrição de cargos, cada cargo tem uma meta, né? Tem um... Ou deveria ter, né? Deveria ter aquela função. Será que o empresário tem aí no caderninho ou numa planilha a meta de cada uma das funções dos seus funcionários? Eu acho muito difícil. É o que se espera de cada um, né? Se você não sabe o que você vai cobrar do seu funcionário, quanto mais ele, o que eu tenho que fazer? Então, tudo isso precisa ser alinhado, extremamente deixado transparente, às claras. Quanto mais transparente, quanto mais a comunicação for clara, melhora a sua produtividade e as suas metas serão alcançadas. Então é extremamente importante você ter metas, você deixar claro o que você espera das pessoas, o que você espera de cada departamento, qual é a meta, qual é a produtividade que você espera do seu setor. Então, se você não tem ainda, corre lá e começa a ter esse hábito semanal, mensal, seja lá o que você for criar, mas é importante ter. É importante também dizer que no livro Hábitos Atômicos, depois eu vou mostrar aqui como adendo a essa conversa, esse nosso podcast, eu vou mostrar indicações de livros para vocês relacionados a hábitos. Mas eu queria levantar um ponto muito importante sobre o estabelecimento de metas. No livro Hábitos Atômicos, ele coloca que você não deve ficar pensando o tempo todo na sua meta mensal. Você deve estabelecer metas menores para serem cumpridas, primeiro, durante a semana e segundo, durante o dia. Se você consegue atingir essas metas diárias e semanais, com certeza você vai aumentar muito mais a chance de atingir a meta mensal. Por exemplo, se vocês querem terminar um projeto grande no final do mês, até o final do mês, em qualquer que seja o setor, você divide esse projeto em diversas partes, em diversos compartimentos e estabelece o que deve ser feito por dia. Aqui na empresa mesmo a gente
está desenvolvendo um projeto e que todo dia nós temos que fazer 5 ligações para os clientes. Então, nós fazemos ou tentamos fazer, essa é a meta do dia. Claro que lá na frente nós temos que levantar uma série de informações com base nessas ligações. E essas informações nos vão propiciar vender mais e chegar mais perto dos clientes. Porém, durante esse projeto, durante esse mês, a gente tem a meta diária de ligar para 5 clientes. Eu não estou preocupado com o final do mês, eu estou preocupado com hoje. Hoje são 5 clientes que eu tenho que ligar. E se eu não ligar para os 5, eu não bati a meta do dia. Amanhã eu vou ter, por exemplo, faltou 2, eu vou ter os 5 de amanhã, mais 2 de hoje. E aí você vai correndo atrás da meta. E é assim, dia a dia, que você vai construindo os seus projetos, os seus processos, não é verdade, Suzana? Isso mesmo. Até para elucidar um pouquinho, imagine que você tem que ler um livro de 400 páginas. Você vai pegar aquele livro, é extremamente grande, você vai ficar desanimado. Agora vamos fazer a micrometa. Então eu tenho que ler 10 páginas por dia. Ou não fica bem melhor eu ter a visão dessas 10 páginas do que das 400 que eu tenho que entregar daqui 2 meses? Então a gente divide a nossa meta em micrometas, para que você consiga, inclusive, saber se você vai conseguir atingir ou não, ou se você tem que mudar alguma coisa dentro do seu projeto. Então, esses foram os nossos 3 hábitos, que se você criar eles durante o dia, né, junto com a sua equipe, você vai melhorar a sua produtividade, vai melhorar suas vendas e vai melhorar inclusive o relacionamento e tudo que tem dentro da empresa. Não tem só esses, tem muito mais, mas Nossa, hoje tem muito. a gente já falou sobre esses 3 que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia. Na verdade, gente, falando de forma muito franca, você não vai achar nenhuma fórmula mágica para melhorar a sua empresa. Mas aqui no nosso podcast a gente tem a pretensão, tem a ousadia, tem a meta, né, Suzana? Sim. Da gente levar pequenos fragmentos de conhecimento para você, para que aos poucos você vá pensando sobre o seu dia a dia, sobre como você está liderando sua equipe, sobre como você está lidando com os desafios que aparecem no dia a dia. Então, retomando, primeira meta importante, primeiro hábito importante que você deve ter: trate os seus funcionários de forma humana para que eles possam produzir mais. Segundo hábito, você tem uma rotina de organização em todos os sentidos. Organização desde espacial, das mesas, papéis, ferramentas, até organização mental, de rotina de trabalho, rotina de processos e principalmente de monitoramento do que está sendo feito. E terceiro, metas, todas elas, não só as metas de venda, mas as metas de trabalho, as metas que a sua equipe precisa desenvolver ao longo do dia, da semana e do mês. É isso, Suzana? É isso aí. Mais alguma coisa? Tranquilo. Por É hoje, isso, né? é isso aí, gente. Muito obrigada. E continue nos assistindo. Temos muitas coisas também no nosso Instagram. Vai nos acompanhando. E se precisar de uma consultoria ou de um treinamento mais aprofundado, nos procure. Legal. A gente já está fazendo em muitas empresas, levando esse conhecimento, Suzana e eu. E se você estiver interessado, você dá um toque para a gente. Tem todos os dados de contato aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado. O podcast Líder VIP número 2 termina por aqui e a gente se vê numa próxima ocasião. Valeu! Obrigadão. Tchau, Rogério. Tchau, tchau.